Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 11. Embora eu vá trabalhar em cima do capítulo todo, eu queria inicialmente ler apenas 3 versículos. João capítulo 11, vou ler os versículos 14, 21 e 23. João capítulo 11, versos 14, 21 e 23, que diz assim: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Irmãos, certa feita um pregador famoso lá do Rio de Janeiro, ele foi pregar em um velório e resolveu pregar sobre essa passagem aqui da Bíblia, sobre a ressurreição de Lázaro. Ele pensou assim: vou falar alguma coisa diferente, não vou falar igual aos outros pregadores não, porque tem pregador, quantos pregadores já pregaram aqui, o texto é famoso, é conhecido. Ele pensou assim: eu vou falar alguma coisa diferente. Chegou na hora de pregar, ele disse que quando Lázaro, naqueles dias que ele estava morto, naqueles 4 dias, ele já estava bem ambientado no céu. Já estava bem ambientado. E lá ele já se filiou ao coral Cantares, né? Já era lá um cantor famoso, né? E cantando aquelas músicas maravilhosas para Deus e tudo mais. Quando de repente Jesus pegou e falou assim: Lázaro, vem para fora. Vejam bem, ele já estava no céu, já estava ambientado, já estava até matriculado no coral. E de repente Jesus, vem para fora. Ele não acreditou. Comigo? Vem para fora. E aí Lázaro pegou e teve que voltar a esta vida que nós vivemos, com tantos problemas e tudo mais e tal. Essa pregação foi inesquecível. Interessante que é um fato, é verídica essa história. Esse pregador realmente falou isso, ficou lá pregando em cima da experiência de Lázaro no céu. E eu acho engraçado isso, irmãos, porque em vez de se ater ao texto da Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, não é? Ele prefere ficar imaginando uma história, criando uma história para poder pregar, porque as pessoas estão com sede de invenções, com sede de fantasias, com sede de fábulas. Irmãos, se ele achou que a ressurreição de Lázaro era pouco, então pregasse sobre a jornada que Jesus fez até a ressurreição. É isso que vamos fazer agora. Vamos ver as lições que Jesus nos transmite desde o momento que eles souberam da morte de Lázaro até a hora da ressurreição. Essa noite nós vamos fazer uma jornada de lições. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos por este momento aqui na tua presença. Te agradecemos e te pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine para entender a tua palavra, Senhor. E que a gente possa falar só aquilo que for da tua vontade e aquilo que está revelado na tua palavra. No nome de Jesus, amém. Irmãos, tem muita gente que só se lembra do momento que Jesus chega e ressuscita Lázaro. Mas houve toda uma história antes, não é? E no capítulo 11, a partir do versículo 1, dos versos 1 a 4, acompanhem comigo na Bíblia de vocês o que diz. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. No capítulo seguinte, João vai mostrar esse episódio. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A primeira lição que a gente aprende desse texto, irmãos, é que nem tudo aquilo que é ruim é uma maldição. Nem tudo aquilo que aos nossos olhos parece uma desgraça é realmente uma desgraça, mas pode ser algo para a glória de Deus. Quando a gente vai em João capítulo 9, um pouco antes, os discípulos eles veem um cego de nascença e perguntam assim para Jesus no começo de João 9: Senhor, quem pecou? Foi este ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Na cabeça dos discípulos tinha que ter
pecado na história. Como é que uma pessoa vai nascer cega? Uma coisa tão ruim como essa. Tem que alguém ter pecado. Ou ele pecou, ou seus pais pecaram, né, para que ele nascesse cego. Irmãos, nem sempre um problema é sinal de desgraça. Na verdade, por causa do pecado, por causa de vivermos neste mundo caído, muitas vezes os problemas, irmãos, eles são talvez a maior bênção que nós temos. Eu não conheço um crente que está bem de situação, que está saudável, que está feliz, que está com dinheiro, que não tem problema de conta para pagar, que mora bem, que tem uma boa família. Eu não conheço um crente assim, que sinta a mesma necessidade de buscar a Deus do que aquele crente que está doente, que não tem dinheiro, que está com problema em casa, que está com problema com os filhos, que está com problema para pagar a conta. Um pregador do século XVIII disse, e para inconformismo de alguns, que às vezes a doença, ela é uma bênção. Todos os problemas, na verdade, irmãos, eles são usados soberanamente por Deus para nos aproximar dele. Enquanto que muitos crentes só sabem reclamar e murmurar, em 1 Coríntios capítulo 10 diz que Deus considera a murmuração um pecado. Enquanto muitos crentes perdem tempo com isso, reclamando o tempo todo, eles deveriam pensar que aquele problema é justamente para aproximá-lo de Deus. Para que ele aprenda, se não aprendeu ainda, a começar a orar ao Senhor. Para que ele comece a buscar ao Senhor, ler a sua palavra, ir mais à igreja, estar mais com os irmãos, buscar mais aconselhamento. Não é na angústia que se revela o irmão. Não é na hora da dificuldade que nós vemos aquelas pessoas que nos amam. Não é na hora do problema, na hora que estamos passando pelo vale da sombra da morte, que Deus revela o seu amor e o seu cuidado. Há pessoas que falam assim, como é que pode um Deus soberano deixar entrar o mal no mundo? Como é que pode um Deus que pode tudo permitir que entre tantos problemas no mundo? Irmãos, se Deus pode tudo, e realmente Ele pode, o mal, ele só entrou no mundo por algum propósito de Deus. Algum propósito soberano. O mal não poderia ter entrado à toa. A pergunta que você tem que fazer é, por que Deus soberano permitiu a entrada do mal no mundo? Ele permitiu porque o mal nesse mundo caído é usado por Ele para nos aproximar dEle. Essa que é a verdade. Quando o crente aprende isso, ele passa a olhar para as dificuldades de outra maneira. Olha como Deus se importa comigo. Ele manda um problema e agora eu vou ter que buscar o Senhor. Vou ter que orar mais a Deus. Vou ter que ligar mais para Deus. Seria bom se não precisasse disso, né, irmãos? Seria bom. Se Deus não precisasse mandar problema e assim a gente não precisasse ajoelhar, buscar, orar, ler a Bíblia. Mas o ser humano pecador, ele funciona assim. E Deus trabalha com seres humanos pecadores. Então manda dificuldade e agora sim eu vou buscar a Deus, vou orar ao Senhor, vou estar com Ele. Ah, o Lázaro está enfermo. Que desgraça, que problema, que coisa terrível. E Jesus corrige, não, isso aí é para a glória de Deus. Foi isso que ele falou também em João 9. Quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? Jesus dá a mesma resposta. Nem ele pecou, nem seus pais. Isso aí é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, depois que passar a dificuldade, que você estiver mais próximo de Deus, quando seu relacionamento estiver muito melhor, aí você vai olhar para trás e vai dizer assim, ah, Senhor, agora eu te conheço de verdade. Jó não havia tido a experiência da dificuldade na sua vida. Jó teve de tudo. Tinha não sei quantos filhos, era rico, um homem famoso, prosperidade não faltava. Passou por todo aquele problema, no final do livro, ele disse assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ah, irmão, se você entendesse isso, você ia pensar, que privilégio é passar por dificuldades. Isso quer dizer que Deus me ama. Isso quer dizer que Deus quer me aproximar dEle.
Quando eu vejo um crente que se desvia da igreja e está vivendo no mundo do jeito que o diabo gosta, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. Mas quando eu vejo um crente sair da igreja e começa a ter problema que não acaba mais lá fora, aí eu falo assim, Deus tem um propósito na vida desse aí. Deus tem um propósito. Porque Deus não está deixando o sujeito largado. Deus está fazendo ele passar por dificuldade para ele lembrar de Deus. Meu Deus. Como é que eu abandonei o Senhor? Como é que eu abandonei a casa de Deus? Como é que eu abandonei os irmãos? Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Ele foi, abandonou tudo, foi curtir a vida. Em determinado momento, perdeu tudo. Começou até a comer lavagem com os porcos. E aí ele se lembrou. Mas eu estava tão bem. Eu tinha tudo lá com meu pai. Estava bem com ele. Vou voltar para o meu pai. E voltou e foi recebido de braços abertos. Quando eu vejo gente que não sofre nada, né? Crente que não está passando por problema nenhum, está tudo tranquilo e tal, eu fico preocupado. Dá vontade de orar, Senhor, manda um problema. Não pode dizer que ora por isso, né, pastor? Não pode. Mas a verdade é que Deus soberanamente usa as dificuldades para nos aproximar dele. Versículos 5 a 7 e versículo 11, na nossa jornada de lições. Vamos ver o que diz. A partir do verso 5 até o 7, o versículo 11. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Irmãos, vejam que a Bíblia diz que ele amava Lázaro. Amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. Na cabeça das pessoas, se ele amava, ele não podia ficar perdendo tempo. Ele tinha que ir imediatamente. Ele não amava? Quantas vezes nós queremos entender Deus, interpretar as ações de Deus, julgando Deus por nós mesmos, não é verdade, irmãos? Qualquer pessoa normal fica sabendo, por exemplo, eu fico sabendo, Kleber, o seu amigo, aquele amigo que você ama, ele está doente. Eu tenho o poder de curar. O que se espera nessa hora? Que eu ponho o pé na estrada, eu vou lá e vou curar esse meu amigo, porque eu tenho o poder de curá-lo. Mas Jesus não fez isso. Jesus ficou lá, passou um tempo ali, e só depois que ele foi, quando souberam, mais adiante, que Lázaro já tinha morrido. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, um conselho de amigo, de irmão, né? Para a gente aprender a lidar com Deus. Não tente entender a Deus. Não tente entender a Deus. Acontece alguma coisa e tal, e a gente está pensando, agora é a hora de Deus agir. Agora é a hora. Tem gente que até marca coisa, né? Por exemplo, a gente vê em algumas igrejas aí, marcando culto de cura na quinta-feira à tarde. Até faz a agenda de Deus. Esse pessoal é tão ousado, que eles até fazem uma agenda para Deus. Não é Deus que decide a hora que vai curar, não é Deus que decide a hora que vai ressuscitar, não é Deus que decide a hora de agir, não é Deus que decide a hora de trazer o dinheiro, não é Deus que decide a hora de trazer o filho, não! É o homem que faz isso, na sua agenda. Quinta-feira à tarde é dia que Deus vai curar. Opa! Só faltou combinar com ele. Dia tal vai acontecer isso, Deus vai fazer isso. Pastor lá do plano piloto, uma irmã estava enferma, muito doente, a igreja orando e orando para aquela irmã ser curada, e o pastor falou assim, irmãos, fiquem tranquilos, que Deus já está agindo e essa irmã vai ficar bem. E aí 2 dias depois a irmã morreu. E falaram para ele, mas pastor, o senhor não falou para a gente ficar tranquilo que a irmã ia ficar bem? Ele falou assim, e ela não está bem não? Não está bem? Acho que ela está, ué. Está muito melhor que nós.
E aí, falta o dinheiro, vem a doença, vem o problema, a dificuldade, mas Deus vai agir agora. Deus vai agir para ontem. Irmão, pensa no que você está falando. Pense no que você está dizendo. Nós não temos uma agenda de Deus, não. Deus faz ou não faz. Tudo depende da soberania dele. Tudo depende do seu propósito. Tudo depende do seu querer. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá diante da estátua, Nabucodonosor ameaçou: se vocês não adorarem, não se prostrarem aqui, então vocês vão para o fogo, vão morrer. Se eles fossem dar uma de pentecostal, eles poderiam dizer: ah, você não sabe com quem você está mexendo. Você não sabe com quem você está lidando. Você está me ameaçando? Pois Deus vai agora destruir tudo isso aqui. Não falaram nada disso. Nada disso. Eles chegaram e disseram bem assim: olha aqui, rei, fica sabendo de uma coisa. Nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Nós não vamos. Deus faça a ele o que quiser. Eles sabiam que a vontade do homem é uma, mas a vontade de Deus pode ser outra. Eles sabiam que os nossos caminhos são um, mas os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. A única certeza que nós temos, irmãos, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a única certeza que nós temos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o que coopera para o meu bem? Eis um grande mistério, né? Eu lembro que uma irmã lá do Núcleo Bandeirante, um parente morreu e ela teve que cuidar da filha dessa pessoa que morreu. E ela ficava pensando: mas gente, qual o propósito de Deus nisso? Eu já tenho um monte de problemas, já tenho um monte de coisa para cuidar. E agora ainda tenho que cuidar dessa criança aí, que é do meu parente que morreu, né? O que Deus quer me ensinar com isso? E até hoje ela não descobriu o que Deus quer ensinar, porque a menina só deu trabalho para ela. Não tinha dinheiro nem para criar o filho, ainda tem que criar filho dos outros. E ela ficou pensando: mas o que Deus quer com isso e tal? Depois eu conversando com a Josilene, falei assim para ela: sabe qual é o problema de muita gente que fica querendo entender por que Deus faz isso, qual é o propósito de Deus com isso e tal? É porque nós vivemos achando que nós somos os protagonistas de tudo que é história, né? Nós achamos que nós somos o centro de todas as histórias. Ah, por que aconteceu isso? Por que Deus me colocou nessa? Por que e tal? Meu irmão, às vezes Deus nos coloca em algumas coisas, mas Ele não está avisando nada para nós naquele momento. Ele está avisando é para um outro, não é para nós. Em muitas histórias, nós não somos protagonistas. Sabe o que nós somos? Meros coadjuvantes. Nessa história da menina aí, que foi criada pela mulher, né, que até hoje não entende por que ela teve que criar a menina, nessa história aí, sabe quem é a protagonista? É a menina. É a menina. Tudo girava em torno dela naquele momento. Eu acho engraçado que tem crente que fala bem assim: Senhor, me usa, Pai. Aí Deus começa a te usar, aí você quer entender também. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Deus só está te usando para ser bênção na vida de alguém. Não precisa entender, não. Basta que Deus te use. Ah, por que Deus me fez falar com aquela irmã está tão bem agora, mas ainda estou mal. Mas Deus cumpriu o propósito na vida daquela irmã. Ah, por que Deus me fez dar esse dinheiro aqui, eu não vi um retorno e tal, como é que fica? Mas aquele dinheiro que você deu ali, ele teve um retorno mais à frente. Você não é o protagonista de todas as histórias não, meu filho. Muitas vezes Deus nos usa e nós nunca vamos entender por quê. É porque nós estamos sendo bênção na vida de outros. Na vida de um filho, na vida de uma mãe, na vida de um pai, na vida da igreja. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa vizinhança. Deus está nos usando. E tem coisa que você nunca vai saber. Pessoas que vão lembrar de você um dia vão pensar assim: poxa, aquela palavra que a irmã me deu foi tão boa. Eu estava pensando até besteira, fazer besteira, mas aquela irmã falou tal coisa, foi uma bênção. E você nem sabe disso. Nem sabe, né? Pois é. Tomara que lá no céu Deus chegue e fale: olha, você não soube. Eu vou te falar, você foi usado aqui, foi usado ali, foi usado acolá. Nós estamos sendo usados o tempo todo.
O tempo todo. Nós pensamos que somos o centro de tudo. Então, não tente entender Deus, não tente entender. Simplesmente aceite e saiba que Ele te ama. Em vez de ficar questionando, Jesus, Lázaro morreu, Jesus, vamos andar, vamos curar Lázaro, vamos cuidar dele. Não, está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Está tudo dentro do plano de Deus. Está tudo indo conforme estava escrito. É assim que a gente tem que lidar com as coisas de Deus, né? Coisas que não entendemos. Versículo 12 a 14, irmãos. Eu queria dar uma explicação, porque esse texto ele é mal usado por algumas religiões aí. Versículo 12 a 14 diz assim: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ele falou que ele estava dormindo. Aí eles falaram assim: se ele está dormindo, está tudo bem. Está tudo bem, não tem problema, está dormindo. Aí Jesus falou claramente: olha, deixa eu explicar para vocês, vocês não entenderam. Ele morreu. Ele morreu. Algumas religiões usam esse texto para dizer que na hora que a pessoa morre, em vez dela se encontrar com Cristo, ela está dormindo. Não está lá com Cristo. Irmãos, isso aí é uma ignorância bíblica tão grande. Eu só queria fazer um parêntese para dizer para vocês o seguinte: quando alguém morre fisicamente, ocorre uma separação entre o corpo e o espírito da pessoa. É ou não é verdade? Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: e o pó volte à terra, e o espírito a Deus. Por que a Bíblia usa essa linguagem de dormir, quando alguém morre fisicamente? Porque quando você olha para o corpo de um cadáver, a impressão que você tem é que a pessoa está dormindo. É ou não é? A impressão que você tem é que está dormindo. Mas nós sabemos que o espírito não está mais ali. O espírito está com quem agora? Com Deus. É por isso que o ladrão da cruz, quando ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se ele tivesse dormido, que diferença faria para ele? Que diferença faria? Nenhuma, está dormindo mesmo. Quando Estevão ia ser martirizado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz lá que na hora que ele estava sendo apedrejado, que ele estava quase para morrer, ele teve uma visão e viu Jesus em pé, à destra do Pai, em pé. Toda vez que a Bíblia fala que Jesus está à destra do Pai, Jesus aparece sentado. Mas naquela hora, Estevão viu Jesus em pé. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela hora, ele teve uma visão de Jesus em pé para recebê-lo. Ele estava morrendo, e Jesus aparece diante dele em pé para recebê-lo. E ele falou assim antes de morrer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Então, só um parêntese para os irmãos entenderem, tá? Essa linguagem de sono para morte física, isso é só uma metáfora. Só uma metáfora. Se você morrer hoje, né? Não posso nem falar, Deus o livre, né? Ou posso? Se você morrer hoje, meu filho, fica tranquilo. Tranquilo. Você vai estar diante do Senhor Jesus Cristo, né? Vai estar na glória, vai estar no paraíso, vai estar gozando já da bem-aventurança. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Somos mais que vencedores. Então, feita essa observação, vamos continuar a nossa jornada de lições. Versículos 21 a 24 dizem assim: Jesus já chegou lá, no lugar, né? Onde morava Marta, Maria e Lázaro. E no versículo 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E no versículo 24, eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Irmãos, vocês perceberam aí que Maria, ela parece que acertou, mas não acertou. Vocês veem como Maria achava que entendia muito de teologia, né?
já sei o que vai acontecer agora, Senhor. Ele vai surgir então na ressurreição no último dia. Jesus estava falando de outra coisa. Irmãos, o poder de Cristo é maior do que a gente imagina. É maior do que a gente imagina. Há pessoas que pensam que Jesus, ele pode agir até um determinado momento, e a partir dali tem um limite que ele não pode passar. Os arminianos, aqueles que não creem em predestinação, eles falam o seguinte: Deus, ele não pode interferir na vontade do homem. Ele não pode. Deus não pode. Deus é soberano, mas quando se fala sobre vontade do homem, Deus não pode interferir. Oh, meu Deus, se isso fosse verdade, eu ficaria apavorado. Vocês já imaginaram a seguinte situação: entra um bandido na tua casa, aponta uma arma na tua cabeça, e a única coisa que depende dele atirar ou não é a vontade dele? Você já imaginou um negócio desses? Você é pego na rua, de repente os assaltantes te cercam, você correndo o risco deles te praticar algum mal contra você e tudo mais, e a única coisa que impede esses assaltantes de fazerem algo contra você é a vontade deles. Que piada é essa? Quer dizer então que Deus não interfere na vontade humana. É como eu falo para os irmãos, faltaram combinar isso com ele lá. Porque quando Saulo estava na estrada, caminho de Damasco, ele não queria saber de Jesus, não queria nada com Deus. Deus derrubou ele do cavalo literalmente e mostrou para ele quem ele era. E aí Saulo aprendeu quem era Deus e passou a segui-lo. Deus respeitou a vontade de Saulo? Deus não interferiu na vontade de Saulo? Deus, ele pode muito mais do que a gente pensa. Tem gente que acha o seguinte: Deus, ele tem poder para poder o evangelho se espalhar para todo mundo, mas Deus não tem poder para resolver o problema aqui de casa. Deus tem o poder para fazer isso e aquilo, mas Deus não tem poder para salvar aquela pessoa que está no hospital agora, que já está desenganada pelos médicos. Deus não pode fazer isso. Deus, ele só pode agir até... A Bíblia diz que Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Deus é capaz de fazer muito mais. Se fosse perguntar aqui, você acha que Deus pode fazer muita coisa? Eu acho. O quê? Isso, aquilo, outro. Pois bem, saiba que Deus pode fazer mais. Já viram quando as pessoas brincam e falam bem assim: pensa numa pessoa feia. Aí o fulano fica imaginando uma pessoa feia. Aí o outro diz assim: é mais. É mais que isso. Não sabe nem como a pessoa imaginou, né? É mais do que isso aí. Pois é, pense num Deus poderoso. Pense num Deus que é capaz de fazer coisas absurdas. É mais. É mais. É mais do que isso. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Porque se o Senhor estivesse aqui, você crê que eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? Sim, Senhor, eu sei que eu sou a ressurreição e vai haver uma ressurreição no último dia. Não. Não estou falando de último dia, não. É mais. Estou falando de agora. Agora. Jesus não estava se referindo a uma ressurreição no último dia, que vai pegar todos os crentes, vai ressuscitar todo mundo para o julgamento final, não. A ressurreição vai ser agora. Muito mais do que nós imaginamos, né? Do que nós pensamos. Aquilo que para você hoje é um absurdo, que Deus não pode resolver, não pode mudar. Aquele meu marido, porque Deus muda tanta gente, converte tanta gente, mas é porque você não conhece o meu marido. Você não conhece a minha esposa. Porque se você soubesse, você veria como é difícil, coração duro, turrão. Deus é mais. Deus trouxe o homem como o apóstolo Paulo, um assassino, um perseguidor dos crentes, que fazia males a tanta gente, e Deus mudou o coração dele. Que dificuldade que existe para Deus? Há alguma coisa, por acaso, que é impossível para Deus?
Então Jesus aqui vai corrigir a visão, não é, daquela mulher. Na nossa jornada de lições, o texto não terminou. Versículo 38, a partir do versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Irmãos, vocês não acham estranho que um homem como Jesus, um homem tão poderoso, chegasse naquele momento diante da gruta, diante de uma pedra, e pedisse para os homens tirarem a pedra? Vocês não acham isso estranho? Eu penso que é, porque se ele tem poder para ressuscitar um morto, qual é a dificuldade, por exemplo, de tirar uma pedra, não é? A gente que gosta de filmes de ficção, né? Aquelas pessoas com poderes e tudo, chega lá, faz uma coisa diferente, tudo. Eu imagino que Jesus poderia chegar diante daquele túmulo, daquela gruta, e só fazer um gesto assim, e de repente a pedra ia para o lado. O que vocês acham? Será que Jesus poderia fazer isso? Né? Chegar lá do lado, fazer um gesto assim, a pedra vai, pronto, acabou. Mas por que Jesus não faz essas coisas? Irmãos, Deus, Ele só faz o que só Ele pode fazer. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer no nosso lugar. Não vai. Qualquer um poderia chegar: vamos juntar um grupo aí, vamos tirar essa pedra. Basta juntar alguns homens para tirarem a pedra. Agora, quantos podem ressuscitar um morto? Quantos podem fazer isso? Ninguém. Só Jesus pode fazer isso. Aqui tem uma lição muito importante, irmãos. Nós podemos crer que Deus pode tudo, que Deus é um Deus infinitamente maior, mas se nós esperarmos que esse Deus infinitamente maior faça tudo, nós vamos naufragar, porque Deus não vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Ah, Senhor, cadê esse Senhor poderoso que não me consegue arrumar nem um emprego, uma coisa tão simples, Deus não consegue me arrumar. E você está procurando, meu filho? Você está procurando emprego? Tem gente que está querendo que Deus faça tudo, mas tudo mesmo. Tudo mesmo. Até de manhã cedinho, Deus chegar lá e acorda, vamos trabalhar, levanta. Espera que Deus esteja ali toda hora falando tudo, orientando em tudo. Eu já contei para os irmãos, tem crente aí que quer orientação até para saber qual tablet que vai comprar. Quer revelação de Deus para tudo. Para tudo. Eu fico bobo com uma coisa dessas. Nem essas pessoas que não são crentes têm tanta dependência assim. E se vira. Agora o crente não consegue fazer nada, nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Em vez de depois clamar a Deus: Senhor, me cura dessa doença, se cuida primeiro hoje. Cuida da sua saúde hoje. Para depois amanhã não ficar: poxa, como é que Deus me coloca nessa situação? A pessoa não estuda, não quer nada, aí amanhã está desempregada, para estar no meio desses 11 milhões aí de desempregados. Aí fala: que Deus é esse, hein? Que Deus é esse? Que Deus é esse o quê? E você que não está nem aí, rapaz? Não se preparou, achou que tudo fosse cair do céu, fosse acontecer? Irmãos, Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Vamos cuidar de Lázaro, vamos dar remédio para ele, vamos dar um bom lugar para ele ficar, vamos fazer o que a gente pode fazer. Agora, se ele morrer, aí a gente sai de cena. Aí Deus vai entrar em cena, porque ressuscitar morto, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer. Então, irmãos, vamos aprender essa lição importante. Aquilo que está nas nossas mãos, vamos fazer com todas as nossas forças. Em vez de ficar só orando: Senhor, converte o meu marido. Senhor, converte a minha esposa. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Seja uma boa esposa.
Seja um bom marido. E meio caminho está andado de repente. Pedro diz o seguinte, que muitas mulheres vão ganhar os seus maridos pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. Mas Deus pode fazer tudo, você falou, Kleber, Deus pode fazer infinitamente mais. Pode. Mas há um papel para cada um de nós também. Há um papel para cada um de nós. Tem coisa que só Deus pode fazer, como a gente vai ver a seguir. Olha o que diz aqui, versículo 41, a partir da parte B em diante, diz assim: E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, faça o que você puder fazer, mas tenha certeza que naquilo que você não pode fazer, naquilo que a gente não pode fazer, Jesus vai agir. Jesus vai mostrar o seu poder. Jesus vai levantar o morto, vai curar, vai resolver o problema. Aquilo que ele pode fazer, deixe com ele. Ele vai fazer. Nós temos que confiar nisso. Ele chegou aqui e chamou para fora. Em vez de ficar perdendo tempo, o que Lázaro estava fazendo, não quero saber. O fato é o seguinte, o homem já estava 4 dias morto. 4 dias morto. E voltou. Esse é o Jesus que a gente conhece. Esse é o Jesus que pode todas as coisas. Esse é o Jesus para quem não há limites. Esse é o Jesus que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos. E para terminar, irmãos, eu quero dizer que uma jornada como essa, com tantas lições, né? Quando a gente termina de ouvir uma história dessas, normalmente a gente tem duas reações. Duas reações. Como aconteceu aqui no texto também. Olha só a reação final. Versículos 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Irmãos, quando a gente ouve falar de Jesus e essas histórias maravilhosas da Bíblia, sempre há 2 tipos de reação. Uns concordam, aceitam, aprendem as lições e vão para casa querendo pôr aquilo em prática. É o que eu espero que aconteça com a maioria aqui. Agora há outros que ouvem isso e não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Qual dos dois é você? Você vai sair daqui hoje lembrando desse Deus que pode fazer tudo, que você pode confiar, que Ele te ama, que Ele faz infinitamente mais, que você tem que fazer a sua parte? Ou você vai sair daqui pensando, foi mais uma palavra, mais uma pregação, né? Agora eu vou cuidar dos meus afazeres. Agora está conosco uma responsabilidade. Vamos pôr em prática aquilo que nós ouvimos aqui. Tiago diz que não nos enganemos, tornando-nos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Amém?